De que forma um arquétipo influencia a atração de clientes e o aumento do valor percebido na marca? E mais, um símbolo pode ajudar realmente a vender mais? Como isso acontece no cérebro do consumidor? Você pode, Aldair, compartilhar exemplos de empresas globais ou clientes seus que escolheram símbolos arquetípicos e tiveram resultados expressivos? Mas você não pode olhar só para isso. É aí que vem o pulo do gato. Isso que eu vou contar aqui para vocês, explicar para vocês, eu explico lá no meu grupo fechado da mentoria. E eu vou trazer aqui agora para vocês. Vamos lá. Você já entregou muita coisa aqui hoje. Mas se você tivesse um conselho assim essencial para qualquer empresário que vai escolher o símbolo da sua empresa, qual seria esse conselho? Ótima pergunta, mas eu não vou dar um conselho só não. Eu vou dar 3. Sejam muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio da Família Midas Podcast. Se você é empresário, empresária ou empreendedor, empreendedora e sente que seu negócio entrega qualidade, mas não consegue se destacar no mercado, esse episódio é para você. Nosso convidado de hoje é o Fora da Curva, o único conhecido como psicólogo das marcas. Eu estou falando dele, Aldair Bellassini, especialista em marketing de ressonância, uma metodologia que usa os arquétipos para criar posicionamento de marca forte e magnético. Este já é o 3º episódio dele aqui na Família Midas e hoje ele vai mostrar como o uso correto dos arquétipos pode transformar sua empresa em uma marca impossível de ser ignorada, capaz de atrair clientes certos e vender mais, sem competir com preço, que é importante. Se eu fosse você, não perderia esse episódio por nada desse mundo. Então, se você quer aprender como construir um posicionamento que gera valor real no seu negócio, fica aqui conosco até o final, porque esse conteúdo vai abrir a sua mente e vai te levar para um outro nível de consciência. Seja muito bem-vindo, Aldair. Uau, que abertura linda! Adorei! Olha só, uma delícia estar aqui novamente, batendo esse papo com vocês, aqui no Família Midas Podcast, sobre arquétipos para negócios, arquétipos para atração de clientes e arquétipos para vendas. Estou muito feliz e empolgado. Então, bora começar. Vamos começar com uma pergunta que eu acho que é dúvida na maioria das pessoas. De que forma um arquétipo influencia a atração de clientes e o aumento do valor percebido na marca? E mais, um símbolo pode ajudar realmente a vender mais? Como isso acontece no cérebro do consumidor? Muito bem, começamos muito bem, com perguntas ótimas. E você falou aí, Cláudia, uma expressão que nós vamos falar muito sobre ela, acredito eu que nas próximas horas aqui do nosso podcast, que é valor percebido. Então, gravem essa expressão aí, que nós vamos falar sobre ela muitas vezes, em diversos contextos. Vamos lá, começar a responder sua pergunta. Para isso, eu vou começar contando uma história de um fato muito real. Um fato que mexeu com uma marca mundialmente famosa e poderosa. Em 1975, os executivos da Pepsi resolveram
fazer um desafio, que se chamava, que eles deram o nome de Desafio Pepsi. Como que era esse desafio? Nos 4 cantos do mundo, eles selecionaram shoppings, praças de alimentação, e ficavam ali convidando as pessoas que estavam passando na praça de alimentação. Vem cá, você não quer participar não do Desafio Pepsi? Quero, como é que é isso? Vamos lá, muito simples. Nós vamos colocar uma venda nos seus olhos e vamos te dar um copo com refrigerante. Você vai tomar um gole. Depois vamos te dar um outro copo, um outro refrigerante. Você vai tomar um gole. E sem saber qual é o refrigerante que você está tomando, você vai dizer qual você preferiu mais. Qual você achou mais gostoso. Vambora? Vambora. Quero, vou participar. E isso, gente, aconteceu nos 4 cantos do mundo. Um copo de Pepsi e um copo de Coca-Cola, que até então era a marca que dominava o mercado. Só para vocês terem uma ideia, em 1975, este mercado de refrigerante movimentava uma média de 65 bilhões de dólares. Hoje, 2025, movimenta aproximadamente 650 bilhões de dólares. E a Pepsi, de olho nesse primeiro lugar, resolveu fazer esse desafio. Depois, né, de algum tempo que esse desafio no mundo todo terminou, eles contabilizaram o resultado e acreditem só qual foi o resultado. A Pepsi teve mais da metade dos votos como refrigerante preferido. Foi uma felicidade total dentro da Pepsi. Se os consumidores estão preferindo a Pepsi, em breve nós vamos pegar o primeiro lugar da Coca-Cola. Só que isso não aconteceu. A Coca-Cola continuou em primeiro lugar. E eles sem resposta para isso. Mas como que isso pode acontecer, gente? Está comprovado, foi nos 4 cantos do mundo. Está aqui o resultado do teste. Nós demoramos meses para fazer esse teste. Como que a Coca-Cola, que ficou em segundo lugar de gosto, está vendendo mais do que a gente, sendo que o nosso refrigerante foi o mais preferido do teste? E continuaram tentando adivinhar, decodificar esse mistério. 20 e poucos anos depois, numa universidade nos Estados Unidos, num laboratório de neuroimagem, foi feita uma evolução desse teste. Só que agora, nesse laboratório, eles convidaram as pessoas para participar do teste, e como era um laboratório de neuroimagem, colocaram, né, eletrodos lá na cabeça para poder mapear o cérebro dessas pessoas. E aí, novamente, sem saber qual refrigerante elas estavam tomando, tomavam um gole de Pepsi, tomavam um gole de Coca-Cola. Qual foi o resultado do refrigerante preferido? De novo, a Pepsi é escolhida como refrigerante mais gostoso. Só que aí, eles fizeram diferente. Logo em seguida, eles avisaram para o consumidor: olha, você vai tomar agora Pepsi. Agora você vai tomar Coca-Cola. Então, agora eles já estavam sabendo o que eles estavam tomando. Ao final, perguntava: e aí? Qual é a sua preferida? A mesma pessoa que minutos atrás tinha falado sem saber que preferia a Pepsi,
Ao saber que estava tomando Coca-Cola, mudou de opinião e falou: eu prefiro Coca-Cola. E aí, gente, vem claramente a questão. Lembrando que, quando eles mapearam, né, o cérebro das pessoas, nesse segundo teste, quando perguntaram para elas no primeiro teste, sem saber qual era o mais gostoso, o lado do cérebro responsável pelo racional, pela razão, foi ativado. Da segunda vez que sabia qual era o refrigerante, acionou uma outra parte do cérebro, que foi a parte da emoção. E aí, o que aconteceu? Um cabo de guerra interno entre razão e emoção. E quem ganhou? Quem saiu ganhando? A emoção. Onde eu quero chegar contando essa história para vocês desse experimento? Quando nós falamos principalmente em decisões de compra, o emocional é quem manda no jogo. Mesmo a Pepsi sendo a mais saborosa, as pessoas escolheram a Coca-Cola por quê? Porque elas tinham uma conexão emocional com a Coca-Cola. E de onde vem essa emoção emocional com a Coca-Cola, essa conexão emocional com a Coca-Cola que não tem com a Pepsi? Vem do posicionamento da Coca-Cola, que é através de arquétipos. A Coca-Cola, gente, ela identificou o arquétipo que tem ressonância com a essência dela e acabou. Ela não troca por nada. O arquétipo predominante na Coca-Cola é o arquétipo do inocente. O arquétipo do inocente é o otimismo, a felicidade. É ver o mundo com os olhos através de lentes cor-de-rosa. Só para vocês terem uma ideia, o slogan de toda a história da Coca-Cola, o slogan que mais fez sucesso no mundo foi Abra a Felicidade. E a garrafa do lado. Abra a felicidade. É um slogan do inocente. E a gente começa a lembrar das campanhas de Natal, daquela magia do Natal, daquela família linda, reunida, na noite de Natal. A gente se conecta com a Coca-Cola emocionalmente. E a primeira vez que eu li sobre esse teste, sobre esses dois testes, eu falei, gente, a Coca-Cola, para mim, é almoço de domingo. Eu, moleque, criança, todo domingo eu ia na vendinha lá da esquina para comprar a Coca-Cola. Então, tinha um significado ali por trás, porque o domingo é um dia especial, é um almoço onde está toda a família reunida, onde está todo mundo super bem, feliz, contente. Isso é que manda no jogo. Aldair, mas então, e a Pepsi? A Pepsi não faz isso por quê? Excelente pergunta. Excelente pergunta. A Pepsi, ela tenta. Só que ela não é fiel a um arquétipo. Ela não consegue identificar, ela não consegue escolher o arquétipo que ela vai trabalhar. Às vezes, ela trabalha com o arquétipo do comediante, às vezes, ela trabalha com o arquétipo do herói, e isso não gera o quê? Não gera construção de posicionamento da marca. Porque uma hora ela está de um jeito, outra hora ela está de outro jeito. Deixa eu dar um exemplo. Em 2003, não, minto, em 2004, eu fiz uma colinha aqui, gente, porque eu tenho um pouco de dificuldade com datas. Em 2004, e eu não queria passar aqui nenhuma informação errada para vocês. Em 2004, a Pepsi fez uma campanha inspirada 100% no arquétipo do herói. Era lançamento de um filme que fez muito sucesso, chamado Gladiador. Tanto que recentemente teve o Gladiador 2.
A Pepsi aproveitou o auge desse filme, que seria um grande lançamento, e o que ela fez? Contratou 3 grandes estrelas hollywoodianas, Beyoncé, Britney Spears e Pink. Gente, é um comercial belíssimo, é lindo, é impecável. Colocaram as 3 vestidas de gladiadoras, aquelas mulheres lindas, e cantando, cada uma com uma voz mais maravilhosa que a outra, dentro do Coliseu, o Coliseu vindo abaixo, ouvindo elas cantarem. Então, tinha tudo para ser um grande sucesso, tudo para emplacar. Elas estavam ali de gladiadoras, elas estavam ali no arquétipo do herói, fazendo associação do arquétipo do herói com a Pepsi. Mas, no final, não continuaram com este arquétipo. Alguns anos depois, ela lança um comercial que ganhou vários prêmios de publicidade. Só que esse comercial já não era mais com o arquétipo do herói. Era com outro arquétipo, o arquétipo do comediante. Neste comercial, mostra uma criança, de uns 10 anos de idade, andando na rua, e aí ele para de frente de uma daquelas máquinas de refrigerante. E aí ele olha para cima e vê que o botão da Pepsi está lá no alto, e ele não alcança. O que ele faz? Ele pega uma moedinha, coloca na máquina e aperta o botão da Coca-Cola, que é o primeiro, é o mais baixo. A máquina solta a latinha de Coca-Cola, ele pega, coloca no chão, pega outra moedinha, coloca na máquina, aperta de novo o botão da Coca-Cola, cai outra latinha, ele coloca no chão, uma do lado da outra, e o que ele faz? Ele sobe em cima dessas latinhas para dar altura para apertar o botão da Pepsi. Ele aperta o botão da Pepsi, cai uma lata de Pepsi, ele pega essa lata e vai embora, abre e vai embora tomando a sua Pepsi e deixa as suas 2 latinhas lá. E essa campanha foi tão genial, que a Coca-Cola havia soltado para os 4 cantos do mundo os seus números de venda, que tinha vendido não sei quantas milhões de latas. Aí a Pepsi faz esse comercial do comediante para debochar dela. Fala, vocês estão vendendo por causa disso, porque o refrigerante de vocês não é porque as pessoas estão bebendo. Elas estão usando para poder subir para comprar a Pepsi. Então foi genial, foi maravilhoso, só que ela não sustentou, ela não continuou com este arquétipo. E quando a gente fala aqui no nosso escritório, quando a gente orienta nossos clientes, nossos mentorados, sobre construção de marca, você não constrói uma marca da noite para o dia. Então, a construção é com o passar do tempo. Quando você é fiel àquele arquétipo que tem ressonância com a sua marca, toda a sua comunicação, tudo, o logotipo, as cores, as histórias, tudo relacionado à sua marca deve ser de acordo com o arquétipo principal. E é assim que você consegue um lugar, não só na mente, mas no coração das pessoas. E olha que interessante, quando a gente fala de como fazer isso nas pequenas empresas, ou como trazer isso para o seu negócio, gente, você precisa identificar o seu arquétipo e começar a se posicionar de acordo com ele. É isso que nós chamamos de valor percebido. Olha a importância disso. E detalhe, eu dei aqui o exemplo de refrigerante, mas se a gente for olhar para o lado dos telefones móveis, acontece a mesma coisa, a briga entre quem? iPhone e Samsung. O desespero para ocupar ali o primeiro lugar, investindo em qualidade, investindo em tecnologia,
Mas quando você fala em Samsung marca, o que vem à sua cabeça? Tecnologia. Mas aí vem de várias outras marcas também. E quando você fala em iPhone, vem todos os arquétipos da marca que faz com que os produtos sejam mais caros e que vendam mais. Então, é isso que os arquétipos fazem para marcas de todo tamanho, das pequenas, médias e grandes empresas. Já perceberam que aqui o papo é sério, não já? Pois é. Então, você aí que é empreendedor, empresário, que não é inscrito aqui no canal, já se inscreva, aproveita para se inscrever, porque você está vendo aqui um episódio, tem vários vídeos aqui do Aldair, dando consultoria de graça aqui para o empreendedor, para o empresário. Então, se eu fosse você, já se inscrevia aqui no canal, maratonava aqui os vídeos dele, porque tem muita coisa boa aqui, tem muito que aprender com ele, muito que aplicar na sua empresa para que a sua empresa cresça e tenha muito sucesso. Então, vamos lá, vamos aqui para a segunda pergunta. Você pode, Aldair, compartilhar exemplos de empresas globais ou clientes seus que escolheram símbolos arquetípicos e tiveram resultados expressivos? Sim, posso dar exemplos de várias marcas, mas eu vou falar de algumas. Uma delas, de abrangência mundial, é a Mastercard. A Mastercard, em 2016, ela fez um rebranding da sua marca. E neste movimento, ela trouxe um novo símbolo para a marca, que são 2 círculos entrelaçados, um círculo vermelho e um círculo laranja. E ao centro desses 2 círculos tinha o nome Mastercard. Isso em 2016, que houve essa mudança. Só que o símbolo agradou tanto que em 2019 eles pararam. Olha a importância disso. 3 anos depois, eles pararam de usar o logo com o nome Mastercard ao centro dos 2 círculos. E, de lá para cá, a Mastercard só usa os 2 círculos entrelaçados. Por quê? Poxa, Odair, mas por quê? Esse povo é louco? Tiraram o nome e agora só tem um símbolo? A explicação vem do poder do símbolo, do poder de um arquétipo. Formas geométricas são símbolos arquetípicos. Símbolos, triângulos, quadrados, retângulos. 2 círculos entrelaçados têm uma justificativa por trás. Porque quando eles se entrelaçam, o desenho que se forma ao centro é um desenho de apelo sexual subliminar. Gente, grandes empresas, elas são grandes empresas, não é por nada, não. Elas sabem o que elas estão fazendo. E melhor, as cores escolhidas, vermelho e laranja, são cores de quê? De dopamina. São cores de compra por impulso. E o que é a empresa? Quando a Mastercard fatura? Quando? Quando as pessoas compram. O nosso cérebro, a primeira coisa, o primeiro estímulo que o nosso cérebro decodifica são as cores. Então, quando a gente fala em psicologia das cores, é fundamental você identificar as cores certas para o seu negócio, para a sua marca. Essas cores, elas vão desencadear ali
nas pessoas que trabalham naquela empresa, nos clientes, algum tipo de emoção, sentimento e, consequentemente, uma ação. Então, quando qualquer pessoa tem um contato visual com um símbolo, com uma marca, a primeira coisa que o cérebro decodifica são as cores. Em segundo lugar, são símbolos. Em terceiro lugar, números. Então, se a sua marca tem um número, ou mais de um, saiba que você está saindo na frente na corrida de registrar a sua marca no inconsciente das pessoas. E, por último, o nome. É por isso que a Mastercard, desde 2016, já não usa mais o nome. É o símbolo. Porque o símbolo, com aquelas cores, tem um impacto muito maior no inconsciente das pessoas do que somente o nome. A outra marca que eu posso citar aqui é a Starbucks. Observem as embalagens da Starbucks. Observem as lojas da Starbucks no mundo. Eles tiraram o nome Starbucks. O que tem agora? O símbolo. Que símbolo é aquele, gente? A sereia com a estrela. A sereia. A sereia é arquétipo de quê, gente? Encantamento, sedução, atração. Que vem do arquétipo do explorador, que está totalmente associado à marca. E a estrela, ao centro, logo em cima da sereia. A estrela é o quê? É sorte, é brilho, é destaque. E aí esse símbolo, ele é divulgado para os 4 cantos do mundo. Pesquisa se na sua cidade não tem um quiosque da Starbucks. Faz uma pesquisa. Procura saber quanto que custa um café da Starbucks. E um café e os outros. Tem Starbucks e tem os outros. Por que será? Será que é tão mais saboroso assim? Será que se a Café Três Corações ou qualquer uma dessas outras fizer um teste, igual foi feito o desafio Pepsi, será que realmente as pessoas vão preferir o café da Starbucks? Muito provavelmente não. Mas ela é fiel àquele arquétipo. Ela é fiel ao símbolo que ela incorporou. E na hora de decidir, as pessoas decidem por um Starbucks. Uma outra marca que eu quero citar aqui para vocês é a do Banco Inter. O Banco Inter, ele vem sofrendo uma série de evoluções. Ele nasceu como um intermédium. Depois ele evoluiu e se tornou Inter. Em 2023, ele lança um símbolo. Não sei se vocês já viram. É a letra I que ela vem em movimento. Várias letras Is formando o que ali? Um quarto de que ali? Do Sol. O arquétipo do Sol, eu já disse isso aqui já em outros vídeos, na minha opinião, é um dos arquétipos, um dos símbolos arquetípicos mais fortes que existem. Se não for o mais forte. Então, ali, naquele ícone, naquele símbolo, eu tenho conta no Inter, quando eu abro a tela no meu celular, está lá o ícone do Sol, do Banco Inter. Isso em 2023. Aí é um banco, uma marca que vem em crescimento exponencial. Uma outra marca que eu quero trazer aqui para vocês, compartilhar aqui com vocês, é a Airbnb, que em 2014 lança sua nova marca, que segundo eles é símbolo de pertencimento. Quando a gente fala em pertencimento, nós estamos falando de quê, gente? Qual é o arquétipo de pertencimento? Arquétipo do cara comum. Olha que sacada genial.
A Airbnb veio para competir com o mercado hoteleiro. E veio com força total e está aí com força total competindo com o mercado hoteleiro. É uma nova forma de se hospedar. Uma forma com preços mais acessíveis. Para quê? Para que mais pessoas possam viajar. Isso é ou não é pertencimento? E aí o símbolo, ele faz menção a esse pertencimento, que é a letra A estilizada, e ao centro tem um elemento ao centro dessa letra A de acolhimento, de pertencimento. Em 2014, os Correios fizeram um redesign da marca deles. Trouxeram as setas de forma mais modernas, mais destacadas. Já eram as setas, mas era um desenho onde não evidenciava muito bem esse arquétipo. Fizeram um redesign e colocaram as duas setas, as cores do Brasil. A seta é arquétipo de quê? Do explorador. O que é o arquétipo do explorador? Não coloque cercas ao meu redor. Não existe distância geográfica para mim. Eu vou em qualquer lugar, com agilidade, com movimento, com dinamismo. É isso que essa marca, os Correios, quis passar, fazendo esse redesign, trazendo esse arquétipo, que eu já falei dele aqui em outros vídeos, tão poderoso e tão usado, que é o arquétipo da seta. Uma outra marca que eu quero citar, eu adoro falar sobre essa marca, é a Havaianas. Quando a Havaianas surgiu na década de 60 e até os anos 90, ela não tinha um posicionamento. O slogan dela era Havaiana as Legítimas. E ela convidava os artistas. Eu lembro de eu pequenininho, vendo a TV e vendo Chicanísio, fazendo propaganda das Havaianas. Não tem cheiro, não solta as tiras. O foco era todo na qualidade do produto. Nos anos 90, ela se reposiciona, usando esse mesmo arquétipo do Airbnb, que é o arquétipo do cara comum. E aí ela lança qual slogan? Todo mundo usa. Isso é cara comum. Todo mundo usa. Não existe diferença de classe social, nada. É para todo mundo. Todo mundo usa. E aí, com este posicionamento, ela consegue conquistar o mercado global. Eu acho muito interessante dizer uma coisa aqui, que geralmente quando a gente faz a análise da personalidade dos nossos clientes, dos nossos mentorados, e quando tem cara comum, eles meio que olham assim, meio que torcem o nariz. Ah, é cara comum, mas é comum. E aí, quando eu dou esses exemplos, cito esses exemplos de marcas poderosíssimas do cara comum, Hering. A Hering é do cara comum. Caixa Econômica Federal, cara comum. Então, existem muitas marcas do cara comum que são extremamente poderosas. Não existe um arquétipo melhor do que o outro para um determinado segmento. Existe o que aquela essência é. A essência da marca é. E por último, eu quero citar uma marca que nós fizemos aqui no escritório, uma marca de uma clínica de harmonização facial. A marca é Dr. Lucas Fávero. E o Lucas, ele chegou aqui no escritório com essa demanda de criar uma marca que tivesse o olhar dele, a essência dele. E quando nós apresentamos a marca, trouxemos o arquétipo do diamante, que tinha a ver não só com a proposta do negócio, mas tinha muito a ver também com a história de vida dele. E a identificação foi tão absurda dele com este arquétipo e com esta marca, que ele tatuou no próprio tornozelo.
Meu nome é Lucas Fávero, eu sou especialista em procedimentos de harmonização facial e há 5 anos eu iniciei na área da estética com atendimentos em clínicas parceiras. E sempre tive o desejo de ter o meu próprio espaço. Então, no final do ano de 2019, nas primeiras conversas com a minha consultora, a respeito da viabilidade do negócio, a mesma sugeriu várias ações, dentre elas o desenvolvimento da identidade visual e a construção de uma marca forte. Então foi aí que me foi apresentado o trabalho do Odair, explicando a importância da construção da identidade visual e marca, levando em consideração o estudo dos arquétipos e a psicologia das cores, e todos os benefícios que esses estudos agregam ao negócio, e que são comumente utilizados pelas grandes empresas. O Odair é um profissional sério, extremamente competente e dedicado a entregar o melhor. Posso afirmar que o seu trabalho está sendo essencial na construção de uma marca forte e um negócio promissor. O Odair é sensível na percepção da necessidade de seus clientes, resultando em entregas assertivas. E a identificação foi tão grande que eu tatuei a minha logo na minha perna. Então, minhas recomendações são as melhores e de uma experiência única. Arquétipo tem esse poder. Lembra? Ele conecta com o emocional. E o emocional faz as pessoas tomarem certas decisões. Faz as pessoas agirem. Faz os clientes se aproximarem de você, se conectar com você e comprar de você. Escolher a sua marca e não a do concorrente. Que incrível, hein? Nossa, a gente está mergulhando nesse mundo, o mundo dos arquétipos. Como é bonito de ver como os arquétipos conversam diretamente com o nosso inconsciente, né? E com o Odair, realmente, a gente faz um mergulho aí. Incrível, incrível. Agora, fale para a gente, como uma empresa, ela pode descobrir qual é o arquétipo que representa melhor a sua essência? E como equilibrar o gosto pessoal do dono da empresa com o arquétipo que realmente conecta com o cliente? Que pergunta maravilhosa. Maravilhosa. Vocês que estão nos assistindo aqui agora, empresários, empreendedores, com essa pergunta vocês vão conseguir enxergar melhor essa atuação prática dos arquétipos nos negócios. Então, vamos lá. Todo negócio, ele existe para solucionar um problema, correto? Senão, não teria motivo dele existir. Então, ele existe para solucionar um problema de um determinado grupo de pessoas. E é aí que tem uma cilada. Geralmente, os empresários, os empreendedores focam somente neste cliente, neste perfil do cliente. É importante, você precisa conhecer o perfil desse cliente, o que ele precisa, o que suas dores, né? Fala muito isso. Qual é a dor do seu cliente? Você tem que olhar para isso. Tem. Mas você não pode olhar só para isso. É aí que vem o pulo do gato. Isso que eu vou contar aqui para vocês, explicar para vocês, eu explico lá no meu grupo fechado da mentoria. E eu vou trazer aqui agora para vocês. Vamos lá. Você, né, que tem seu próprio negócio, você não pode ficar olhando só para o seu público. Senão, o que acontece? Você não cria uma marca única com identidade. Eu disse que todo negócio existe para atender às necessidades de um determinado grupo de pessoas. Ok? Só que todo negócio tem uma outra particularidade. Todo negócio é uma extensão de seu fundador. E por quê? Porque é a energia daquele empresário, daquele empreendedor, aplicado naquele negócio. Não só a energia, mas a sua visão de mundo, os seus valores.
ele aplica isso no negócio. E aí, a grande maioria dos empresários e empreendedores, eles ignoram isso. Não, eu não sou o cliente, eu tenho que ficar focado no cliente. Só que aí é uma grande cilada. Lembra? As pessoas não compram pelo racional, elas compram pelo emocional. Elas compram quando elas se conectam com a marca. E a marca é uma extensão de seu fundador. Ela tem a personalidade, ela tem os trejeitos, ela tem valores, visão de mundo do seu fundador. E como que a gente descobre os valores, a visão de mundo? De acordo com o mapeamento arquetípico deste empresário e deste empreendedor. Posso dar um exemplo? Eu falei aqui, um pouco antes, quando eu citei a Coca-Cola e a Pepsi, eu citei a Apple e a Samsung. Então, a Apple é uma marca do rebelde. Por que será? Por causa do Steve Jobs. O objetivo dele era revolucionar. Mas por que não pode? Por que a gente não pode ter um computador no nosso bolso? Por que não? O empresário, você que está aqui nos assistindo, né? Empresário, empreendedor, se você questiona muito, se você, com muita frequência, você olha para o seu mercado e você fala, mas por que não pode ser assim? Você, com certeza, você tem um arquétipo do rebelde muito forte aí na sua marca. E olha que interessante, gente. Qual que é o símbolo arquetípico da Apple? É uma maçã mordida. O que significa esse símbolo, gente? Rebeldia de quem? Quem que quebrou as regras e falou, pai, quem disse que eu não posso dar um mordidão nessa maçã? Tem dados, eu não trouxe aqui para vocês, de vendas de 2024, de um aparelho da Apple com o aparelho da Samsung, são compatíveis. Da Apple, muito mais caro, vendeu muito mais. E Samsung, mesma tecnologia parecida, tão boa quanto, ou melhor. A questão não é a funcionalidade, a questão é emocional. Então, respondendo a pergunta da Cláudia, como que você vai fazer para você identificar os arquétipos que melhor representam a sua marca? Olha para você. Por que você resolveu abrir uma barbearia? Por que você resolveu abrir uma pizzaria? Por que você resolveu abrir qualquer negócio? E eu vou já te dar um spoiler, para que você possa refletir sobre. Se em momento algum você pensou em tudo isso que nós estamos falando agora, de posicionamento de marca, eu não estou rogando praga, mas o seu negócio está fadado ao fracasso. Porque quando você não tem uma marca de desejo, e aqui nós estamos citando marcas grandes, famosas, mas isso pode e deve ser aplicado em empreendimentos de qualquer segmento e qualquer tamanho. Quando você não faz isso, você se torna apenas mais um. É muito comum, tanto no escritório da criação de marcas, quanto na mentoria, os primeiros contatos, quando o cliente acaba de chegar, eu pergunto, qual é o seu diferencial? Por que o cliente vai comprar de você e não do concorrente? E eles me odeiam quando eu pergunto, porque eu falo, isso não é diferencial, isso não é diferencial. Eu postei recentemente isso no meu Instagram. Seu produto maravilhoso não é diferencial.
Seu método único não é seu diferencial. Sua rapidez na entrega não é seu diferencial. O que é meu diferencial? O diferencial é aquilo que você tem de único. E o que você tem de único? O que tem na sua empresa que só tem em você? Gente, quando eu pergunto isso, eles falam, tem uma máquina que eu trouxe, eu trouxe lá da França, porque é um forno que faz o pão. Não. O que tem na sua empresa que só tem na sua empresa? Aí no final, depois de perguntar, de tanto espremer, eles falam assim, eu falo sim, você. Vamos começar, então, a construção e o posicionamento da sua marca através de você. Qual é o arquétipo que reina, que predomina na sua essência? É o sábio, quais são os símbolos do sábio? É o governante, quais são os símbolos do governante? E, gente, só de olhar o nosso escritório, o nosso local de trabalho, a gente já tem dicas. Hoje aí que no cenário da Cláudia, o Buda não está aparecendo. Você acha por que ela escolheu o Buda no cenário dela? O Buda é o quê, gente? É autoconhecimento. Olha o trabalho maravilhoso que a Cláudia faz. A pessoa se conhecer, identificar o seu padrão vibratório e conquistar o mundo. Isso é o quê? Autoconhecimento. Por que ela escolheu o Buda para colocar no cenário dela, no escritório dela, sendo que ela poderia escolher qualquer coisa? Nós somos manipulados, persuadidos pelos arquétipos o tempo todo. E a nossa ficha não cai. Por que a Edna escolheu colocar um certificado atrás dela no seu cenário? Quem que tem orgulho das suas conquistas? O governante. Ela poderia ter colocado qualquer coisa aí, qualquer outro símbolo. Ela escolheu um dos seus certificados. É o governante dela ali, fazendo ela agir sem ela nem perceber, conscientemente. E aí você abre o próprio negócio, você foca 100% do seu tempo na parte racional. E aí o que acontece? Você não atrai clientes. Quando atrai, não são os clientes certos. Você tem um produto maravilhoso, você presta um serviço incrível, mas ninguém enxerga você. E aí o que você faz? Eu não sou tão bom, eu não sou bom bastante. Sendo que você poderia estar brilhando se você identificasse esses arquétipos que têm ressonância com a sua personalidade e começasse a trazer esses arquétipos em toda a sua comunicação. Não estou falando só de logotipo, não, tá? Logotipo também. Vale fortunas. Um símbolo de uma marca vale fortunas. Quando você vende uma marca, grande parte do valor que foi negociado é da marca. Não estamos falando de maquinário, não estamos falando de cartela de clientes, estamos falando do valor da marca. Mas não é só isso, não. Quando a gente traz os arquétipos do nosso logotipo para a nossa comunicação, para a nossa narrativa, para nossas histórias, para a nossa forma de relacionar com os clientes, nós estamos o quê? Nós estamos nos tornando únicos. E é isso que vai fazer o cliente comprar de você
e não do concorrente. Que loucura, hein? Aposto que a mente está aí explodindo aí de ideias, né? É incrível, gente. Muito bom ouvir o Aldair falando tantas coisas assim impactantes, né? Interessante que ele falou aí que o arquétipo da nossa empresa, na verdade, a nossa empresa é uma extensão de quem somos, né? E assim, é tão difícil para a gente, da maioria das pessoas, identificar quem você é. Isso é uma coisa muito difícil, né, gente? Por isso que essa dificuldade aí, as marcas começam a ser cópias de outras marcas, porque elas não olham para si, elas não sabem quem elas são, né? Ah, muito conhecimento. Gente, vale um joinha aí, hein? Quem está aí assistindo, quem está aproveitando esse conhecimento riquíssimo, que vale ouro, esse conhecimento que é dado dentro de uma mentoria do Aldair, um grupo fechado aí de empresários, né? Então, ele está entregando ouro, ele está entregando aí o trabalho dele aí de graça aí para vocês. Então, vale com certeza um joinha aí, né? Então, quem está aproveitando, vão dar um joinha aí, gente, não custa nada contribuir aí com o canal e, afinal de contas, vocês estão ganhando muito com essas informações, não é mesmo? Então, vamos aí para outra pergunta. Aldair, é possível uma mesma empresa ter mais de um símbolo arquetípico? Como combina isso de uma forma coerente? Excelente pergunta. É possível e é aconselhável. Porém, deve ser feito essa associação, ela deve ser feita com muito cuidado. Primeiro que, né, nós temos símbolos arquetípicos que são fracos e negativos. Então, tem que tomar muito cuidado e não associar um símbolo fraco e negativo com um símbolo forte e positivo em uma mesma marca. Eu citei aqui Starbucks, citei a sereia, a estrela, enfim, mas eu quero citar outras marcas. Vou citar algumas que nós fizemos aqui no nosso escritório. E por que o que está por trás disso? Aldair, mas por quê? Por que trazer mais de um símbolo arquetípico para uma marca? Que sentido faz isso? Que lógica isso tem? Lembra que eu falei que todo negócio é uma extensão de seu fundador? Então, vamos voltar lá nessa ideia. Quando um cliente chega para a gente pela primeira vez, ou cliente do escritório, ou da mentoria, um dos primeiros passos, né, é fazer o mapeamento arquetípico da marca. Como que a gente faz isso? Nós temos um método, eu criei um método, onde o nosso cliente identifica as 10 características que, na visão dele, são as características que descrevem a marca. Muitas dessas características são do empresário e do empreendedor. E tá tudo bem. Lembra? Negócio, extensão do fundador. Mas o nosso foco é a marca comercial. Mas vamos lá. Essas características, tem algumas que são opostas e que se complementam. Então, quando um cliente chega e fala assim, Aldair, a minha marca ela é forte, mas ela é também delicada. E aí? Outros chegam e falam assim, Aldair, a nossa marca ela é bem racional, mas ela também é calorosa. E aí? Como é que a gente faz? É por isso que a gente traz mais de um símbolo arquetípico, para que cada um deles manifeste essas energias. Eu costumo brincar, nossa, forte,
delicada, aí você quer complicar o nosso trabalho. Falo brincando, porque eu sei que como fazer, como manipular essas energias. Então, é por este motivo que a gente traz 2, 3, 4, 5, 6. O máximo que nós trouxemos foram 7 símbolos arquetípicos no mesmo símbolo. Mas eram marcas muito específicas do arquétipo do criador, 40% criador. Então, tinha tudo para ser todos essa quantidade de arquétipos ali misturados. Mas deixa eu citar alguns como exemplo. Tem uma marca que nós fizemos para o Reino Unido, que é uma marca de bolos artísticos. Cada bolo maravilhoso, obra de arte. A marca se chama The Pink Kitchen, cozinha rosa. E para o símbolo dessa marca, nós trouxemos o arquétipo do coração, que é calor humano, que está relacionado ao arquétipo do inocente, que é autoestima, que é regenerar as relações, junto com o arquétipo da coroa, que é confiabilidade, que é segurança, idoneidade. Quando eles entregam um bolo, eles mandam junto, tipo uma ficha técnica. Eles me mostraram, uma ficha gigante. E nessa ficha técnica, gente, vem todas as especificações, vem alertas de possíveis alergias em algum ingrediente. Vem como deve manusear o bolo, como deve guardar o bolo. Essa preocupação em estrutura vem de quem? Vem do governante. E, ao mesmo tempo, é uma marca que quer mostrar para as pessoas o quanto elas são especiais para as pessoas ao redor dela. Eles me confessaram que acontece muito lá para empresas, aniversário de colegas, e aí os próprios colegas encomendam esse bolo. Eu achei tão lindo isso, né? Porque o mais comum, é claro que eles atendem casamentos, aniversários, mas tem um grande volume de pedidos para isso. Olha que lindo. Os colegas. Então, para essa marca, nós trouxemos o arquétipo do coração e da coroa, que são símbolos de energias bem distintas. O outro que eu quero trazer para vocês, o outro exemplo, é da marca Sara Alves, micropigmentação. Neste símbolo, neste logo, nessa marca, nós trouxemos o arquétipo do diamante com o arquétipo das asas. Principalmente o arquétipo das asas veio muito pela personalidade da Sara, que é a dona da marca, que é o arquétipo do rebelde. As asas a gente pode trazer tanto para uma marca do rebelde, quanto para uma marca do explorador, que ambas querem dizer, têm um significado, uma de liberdade e outra de libertação. Explorador, liberdade, rebelde, libertação. E no caso da Sara, era rebelde, libertação. Por toda a sua história de vida e principalmente sua história como empresária, como empreendedor. Então, quem teve curiosidade, pesquisem sobre arquétipos, marcas arquetípicas. Vou postar o Instagram do Odair Belassini, ele que fez a minha logomarca nova. O trabalho dele é além da média, é acima da média, gente. É um trabalho de, assim, extrema qualidade, um trabalho de alto nível, tá? É um investimento para você que quer realmente ter uma coisa diferenciada com a sua cara. Ele expõe a sua personalidade ali, parece um psicólogo. Com 1 hora de conversa na videoconferência,
as perguntas certas, claro, que ele faz. Ele consegue identificar sua personalidade, sua história e transmitir isso para sua logomarca. Que faz sentido, gente, você ter uma logomarca linda que não comunica quem você realmente é? Então, indico ele, tá? Então, nós trouxemos as duas asas ao centro da marca. E o diamante, que está relacionado ao mago, que é lapidar, que é transformar, que é mostrar a melhor versão, que tem tudo a ver com a marca dela. Então, diamante e asas, também dois arquétipos distintos ali na mesma marca. Uma outra marca que eu quero trazer como exemplo para vocês foi a Rubi Semijoias, uma marca, né, de semijoias do sul do país. E nós trouxemos para o símbolo da marca o arquétipo também do diamante, mas ele não foi o principal. O principal foi o arquétipo da tulipa. Por que nós não trouxemos o arquétipo do diamante como principal? Eu já falei aqui em outros vídeos que a gente precisa evitar um pouco o óbvio. Então, seria muito óbvio trazer um diamante para uma marca de semijoias. Mas o diamante era muito forte, a essência do diamante era muito forte ali na marca. Nós trouxemos. Porém, como um detalhe, como um arquétipo coadjuvante. Porque o arquétipo principal é o arquétipo da tulipa. E a Day Barbosa, que é a criadora da marca, ela faz um trabalho lindíssimo de autoestima com mulheres lá na região dela. Então, justamente por este motivo, nós trouxemos o arquétipo da tulipa, né, que é a autoestima, que é amor próprio, nós trouxemos para essa marca. Um outro exemplo que eu quero trazer para vocês, de dois arquétipos que, no primeiro momento, não tem nada a ver, mas se tornam harmoniosos em uma marca, é da Ison Tecnologia. É uma marca de prestação de serviços tecnológicos, em tecnologia. E aí nós trouxemos dois arquétipos que não tem nada a ver um com o outro, que foi o arquétipo do Sol, que está relacionado ao arquétipo do herói, com o arquétipo das colunas, sustentação, equilíbrio, solidez, que está relacionado com o arquétipo do governante. E por último, eu quero trazer o exemplo de uma marca que eu gosto muito. Nós trouxemos vários arquétipos, mais de 2, para essa marca, que é a marca Milenar Imobiliária para Mulheres. Neste logotipo, nós trouxemos o arquétipo da deusa Isis, que está relacionado ao arquétipo do prestativo, que é um arquétipo principal da marca, fortíssimo na marca. Além do arquétipo de Isis, nós trouxemos o arquétipo do Sol, nós trouxemos o arquétipo da Lua e nós trouxemos o arquétipo da Estrela. Então, 4 arquétipos no mesmo símbolo. Cada um deles indicando, tendo ressonância com um lado da personalidade da marca. Então, com todos esses exemplos que eu trouxe, você pode e deve associar 2, 3, 4 arquétipos no símbolo da sua marca, desde que esses símbolos tenham ressonância com a sua essência, com os valores do seu negócio, com a sua visão de mundo e principalmente com este cliente que você quer atrair para você. Uau, que incrível, que incrível, que incrível! Eu tenho uma amiga que ela, quando conheceu a Aldair, através dos vídeos e tudo que ela assiste, ela fala: Cláudia, eu tenho vontade de abrir um monte de negócios para o seu irmão criar as marcas. Ele é incrível, ele é um gênio. Eu falei: é isso mesmo, ele é tudo isso mesmo. Incrível. Aldair, e no caso de pequenas e médias empresas, que não tem muitas vezes, né, uma verba robusta assim, para grandes campanhas, o símbolo certo, ele pode ser um atalho aí para conquistar a autoridade? Muito bem. Estou aqui rindo do que você falou. Isso que sua amiga, né, falou é muito comum. Eu ouço muito isso. Recentemente, uma cliente de Miami, ela veio com uma dúvida que a equipe de marketing dela fez, e aí eu expliquei o porquê
Eles estavam questionando as cores, se eu não me engano. Eu mandei um áudio de quase 1 hora explicando o porquê daquelas cores e tudo mais. E aí ela me manda um áudio falando justamente isso. Ai, minha vontade era de toda semana abrir um negócio só para ouvir você explicando sobre isso. Eu fico muito feliz porque isso mostra que eu estou, né, vivendo realmente do meu propósito, fazendo o que me dá alegria, que me dá satisfação, e os clientes, eles percebem isso. Eu acredito que esse é um dos segredos do sucesso. Mas vamos lá, você falou de pequenas e médias empresas que não têm uma verba robusta para aplicar em marketing, se os arquétipos poderiam ajudar aí neste momento. Vou confessar para vocês que quando uma empresa, um empresário, um empreendedor chega até a mim e fala justamente isso, Daí, olha, eu não tenho tanto caixa para investir em marketing, eu falo, ainda bem. Sabe por quê, gente? É muito comum, eu vejo muito, principalmente em anúncios pagos no Instagram, anúncios com posicionamentos completamente equivocados. A pessoa está ali gastando dinheiro, investindo um dinheiro em anúncio, em divulgar o negócio. O negócio dela não tem posicionamento nenhum. Zero. Ela pula uma etapa. Ela pula a etapa mais importante. Essa é uma das bandeiras que eu levanto aqui, principalmente no YouTube, porque isso aconteceu comigo. Já contei aqui minha história várias vezes. Eu pulei essa etapa. Pulei por ignorância mesmo, por não saber que era a etapa mais importante do meu negócio, porque era o alicerce, era a base. Criar uma marca e ir construindo essa marca ao longo do caminho. Eu lembro que uma vez, a Edna vai lembrar disso, 2009, em 2009, na época da fábrica das bolsas, eu investi num anúncio, R$10.000, em uma página, em uma revista de moda. 2009, você lembra disso, né, Edna? Em 2009, R$10.000 em uma página de uma revista de moda. Retorno zero, de posicionamento, de nada. Por quê? Porque não é assim. E hoje em dia, está muito mais fácil para os pequenos e médios negócios se posicionarem. Por quê? Porque eles têm em mãos essa ferramenta maravilhosa que é o marketing de ressonância, que é quando você traz os arquétipos para toda a comunicação da sua empresa. Você traz os arquétipos para o seu negócio, para poder atrair os clientes certos, para poder vender mais e para poder vender melhor. Qual é a grande questão? De alguma forma, os empresários e empreendedores, eles entendem que o momento é investir em conteúdo, em anúncio pago, nas redes sociais. Só que eles fazem isso de uma forma completamente genérica. Cópia mesmo. Há um tempo atrás, há 2 anos, acho que foi isso, nós criamos uma marca. Era uma marca nova que estava se lançando no mercado, chamada Castanho. É uma confecção, uma marca de moda feminina de roupas em couro. E na primeira reunião que nós tivemos, a dona da marca, a estilista, ela foi muito clara comigo. Ela falou, daí, eu vou investir pesado em posicionamento de marca. Eu preciso de uma marca que seja única. Eu estou dizendo isso, Aldair, porque eu não quero um símbolo
com o formato do corpinho do boi de couro. Não sei se vocês já viram. Para mim é muito comum, né? Já que eu vim dessa área. Então, são uns quadradinhos assim, que tem o formato do boizinho. Que quando você quer mostrar que é um produto de couro, você tem aquele formato. E aí eu falei, olha, fique tranquila. Nós não trabalhamos com óbvio. E aí nós fizemos todo o processo e nós trouxemos o interior de uma semente da castanheira. Porque uma das características da marca é trazer essa essência dessa mulher moderna, contemporânea, fashion, porém discreta, clássica, para o seu dia a dia. A marca é um grande sucesso. Vocês procurem aqui no Instagram, chama Castanho. E não é só porque o produto é incrível. Não é só porque o design das roupas é maravilhoso. É incrível porque ela já nasceu, a marca já nasceu com uma identidade forte, através dos arquétipos. E foi pensando nisso que eu criei um grupo, fechado, onde eu ajudo empresários e empreendedores de diversos segmentos, que têm um produto incrível, que prestam um serviço maravilhoso. Isso é indiscutível. Mas eles estão tendo dificuldade em atrair os clientes certos. Eles estão tendo dificuldade nas vendas. Ou seja, eles estão tendo dificuldade em se posicionar. Então, neste grupo, nós fazemos todo o mapeamento da marca, nós ajudamos, orientamos esses empresários e empreendedores a criarem os conteúdos certos, de acordo com a sua personalidade, de acordo com a sua identidade. Porque é muito fácil, sabe, gente? É muito comum, fácil não, é muito comum ir para o lado da cópia, por ignorância mesmo. Como eu falei, é uma das bandeiras que eu levanto aqui. Por quê? Porque eu sei que quando alguém empreende, quando alguém abre uma empresa, um negócio, ele abre para dar certo. Porque ele está investindo ali muito mais do que dinheiro. Ele está investindo ali muito mais do que tempo. Ele está investindo ali um sonho. É um sonho de dar certo, é um sonho de ter sucesso. E aí ele falha por quê? Por quê? Por ignorância. E quando eu falo ignorância, é no sentido literal da palavra, falta de conhecimento. Eu não tenho conhecimento de que isso era tão necessário. Por quê? Quando eles entendem a necessidade, eles começam a executar essa parte. Para alguns, pode ser tarde demais, que deveriam ter feito logo no início, né? E muitos outros conseguem, a tempo, se posicionar da melhor forma possível. Show demais, né, gente? Show demais. Muita informação de peso aqui. Então, compartilha aí, gente. Vamos compartilhar, vamos mandar aí para as pessoas que vocês conhecem, que tem um negócio, que está aí patinando aí no mercado, né? Não consegue ter sucesso aí com o seu empreendimento. Então, compartilha aí com essa pessoa que você conhece. Manda esse vídeo, né? Tenho certeza que já vai dar muitos insights preciosos aí para essa pessoa. E é interessante isso que o Aldair está falando, a questão de você não ter uma identidade própria, porque aí você vira uma cópia, né? E ser uma cópia é uma coisa, é tão falso, né, gente? Isso é extremamente falso, porque, na verdade, nós somos pessoas únicas, né? Então,
temos as nossas essências únicas, e aí seria muito mais fácil, e é muito mais fácil a gente ir pela nossa essência, por quem a gente realmente é de verdade, né? E não ser uma cópia de uma outra marca. E é muito fácil a gente ser cópia de uma outra marca, porque nós somos também seres influenciáveis, né? O ser humano, ele é assim por natureza, então é muito fácil a gente influenciar aí por uma marca que está tendo aí sucesso e tudo, só que a gente não sabe que essa marca está vivendo aí, como o Aldair explica muito bem, a essência dela. E por falar em identidade de marca, Aldair, como você vê a evolução dos arquétipos como construção de marca daqui para frente? Eles serão ainda mais importantes nessa era da inteligência artificial? Eu ouso dizer que neste momento que nós estamos vivendo, esse início dessa revolução da inteligência artificial, aplicar arquétipos no seu negócio vai ser fundamental para o seu sucesso. E eu vou dar um exemplo aqui muito claro. Eu tenho um grande amigo que ele mora em um apartamento desses prédios mais antigos. Então, o apartamento ele é muito amplo. Os cômodos são grandes. Realmente um apartamento de 3 quartos, um apartamento muito bom, muito grande, diferentemente dos apartamentos recentes, né, da construção civil, que são cômodos menores, enfim. E ele ama o apartamento. E ele falou, daí, vou comprar esse apartamento e mas eu não vou contratar arquiteto e design de interior, não. Eu vou pedir à inteligência artificial que gere para mim sugestões, opções de ambientes. Aqui para a sala, lá para a cozinha. Eu falei, como assim, gente? Aí ele me mostrou. Ele já estava fazendo. Acho que 2 ou 3 IAs que são específicas dessa área da arquitetura, do design de interior. E ele fotografa o ambiente, joga para IA, fala o que ele pensou, as ideias, e a IA gera projetos 3D. E eu falei, tá, mas... Ok, mas você vai precisar contratar um arquiteto de todo jeito, um design de interior. Ele falou, vou, Thay, mas aí, como eu já tenho um projeto que eu gostei, eu posso contratar um profissional que cobre mais barato. Eu posso contratar um arquiteto recém-formado, ou com pouco tempo de mercado, que não vai cobrar o mesmo valor de um arquiteto que está aí no mercado, um arquiteto brilhante. E aí eu falei, é verdade, faz sentido. Eu citei aqui o mercado de arquitetura e design de interior, mas isso se aplica em todos os segmentos. A inteligência artificial, o que eu falei, é uma revolução. A gente teve a revolução industrial, mudou muito aí, né? O mundo todo. Foi a última, né? Revolução que nós tivemos. Agora, estamos iniciando a revolução da inteligência artificial. E vai mudar tudo, gente. Todos os segmentos, todos os setores. Não se enganem. Tá? E a gente só está começando. Então, na minha percepção, essa revolução da inteligência artificial, ela veio para obrigar empresários e empreendedores a investir em construção de marca. Porque aí, nesse caso, esse meu amigo ia falar, nossa, daí eu até fiz aqui, mas eu sou apaixonado pelo escritório de arquitetura tal. Eu sou apaixonado pelo arquiteto tal. Eu vou levar isso para ele, mas eu quero que ele coloque o olhar dele. Porque eu faço questão que o meu apartamento tenha um projeto feito por este arquiteto, por esse escritório de arquitetura, por esse design de interior. Vocês conseguem entender a diferença? Não é racional, lembram? Por que racional? Eu consigo fazer dessa forma, com um custo mais baixo. Então, não é racional. É emocional. Eu quero este arquiteto.
Eu quero este escritório de arquitetura. Eu sei que eu conseguiria fazer mais barato, mas o meu emocional já decidiu que vai ser com ele que eu quero fazer. Então, as marcas que não se tornarem marcas de desejo nos próximos 2, 3 anos, elas estarão praticamente fora, indiferente de qual seja o seu segmento. Daí, mas eu faço produto. Daí não tem nada a ver. Estamos iniciando uma nova era. Então, você que deseja ter um negócio de muito sucesso e blindado da inteligência artificial, você vai usar a inteligência artificial no seu negócio. Mas ela não vai tirar clientes de você. Se você construir uma marca de desejo, se posicionar com uma marca de desejo. E como que a gente faz isso? Qual que é o primeiro passo? Os arquétipos. Uau! Você já entregou muita coisa aqui hoje. Mas se você tivesse um conselho assim essencial para qualquer empresário que vai escolher o símbolo da sua empresa, qual seria esse conselho? Ótima pergunta, mas eu não vou dar um conselho só não. Eu vou dar 3. Conselho número 1, não caiam na tentação de copiar o coleguinha. Não façam isso. Não sejam óbvios. Eu já falei isso aqui em outro podcast. Não é porque eu tenho uma barbearia que a minha marca é um bigode. Não sejam óbvios. Não copiem o coleguinha. É o primeiro conselho. O segundo conselho é escolham um símbolo arquetípico que tenha ressonância com a sua essência. No meu canal no YouTube, na capa do meu canal do YouTube, eu coloquei a minha imagem e logo atrás eu coloquei o arquétipo da borboleta. Porque esse arquétipo tem tudo a ver com a essência da minha marca, que é não só a transformação, mas a libertação desses empresários e empreendedores em relação ao quê? Em relação às vendas. O processo de venda, ele deve ser gostoso, ele deve ser fluido, no sentido de que o cliente vem até você. As pessoas amam comprar, mas elas odeiam que você venda qualquer coisa para elas. Qualquer coisa. Então, quando você se posiciona, quando você cuida do seu jardim, o que acontece? As borboletas vêm. Então, é essa essência, essa energia que eu desperto nos meus clientes, ou do escritório de construção de marca, e principalmente da mentoria, no nosso grupo. Todo o nosso conteúdo que é construído ali, que é trocar figurinhas entre esses empresários, entre esses empreendedores, estratégias, tudo tem o objetivo de cada vez mais cuidar do jardim para as borboletas virem. Então, quando algumas pessoas vêm pela primeira vez, vai bem, um homem aqui barbudo com uma borboleta, o que significa isso? Eu gosto dessa estranheza que esse arquétipo traz à minha imagem, mas porque tem esse objetivo. Então, toda a metodologia que eu criei de construção e posicionamento de marca é para que o cliente venha até você. Você cuida da sua marca, você cuida do seu jardim e os clientes vêm até você. Esse é um dos motivos que eu trouxe a borboleta para a minha marca e esse é o segundo conselho que eu quero deixar para você. Escolha um arquétipo que tem a ver com o seu propósito de vida, seu propósito de negócio, que tem a ver com a sua história de vida. Eu transformei um processo que para mim era doloroso, era sofrido, em algo belo, em algo leve, em algo fluido. E o terceiro conselho que eu quero deixar para vocês
é: evitem arquétipos e símbolos arquetípicos fracos ou negativos. Ah, Aldair, mas a minha marca é do comediante, o comediante ele debocha. Então eu posso sim trazer um arquétipo fraco porque é brincadeira. Não. Arquétipo é coisa séria. Arquétipo não é misticismo, gente. Pelo amor de Deus, se você está aqui nos acompanhando até agora e ainda está se perguntando se arquétipo é misticismo, então, vou dizer agora com todas as letras, arquétipo não é misticismo. Arquétipo é um conhecimento da psicologia analítica que influencia pessoas, que atrai clientes, que transforma negócios, que gera venda, que gera lucro, que gera crescimento exponencial. Não tem nada a ver com misticismo. Evitem arquétipos fracos ou negativos. Se vocês quiserem, depois escreva aqui nos comentários. A gente pode fazer um próximo podcast falando só sobre arquétipos fracos e negativos. Tem uma gama gigantesca e que muitas pessoas usam por ignorância em seus negócios. Ai, que bonitinha essa formiguinha na minha marca. Que bonitinha essa vaquinha na minha marca. Que coisa fofa esse patinho na minha marca. Então, se vocês quiserem depois, escrevam aqui nos comentários. Coloque aí arquétipos negativos. Queremos saber sobre arquétipos negativos. Ou só arquétipos negativos. E nós podemos analisar a proposta de um próximo podcast fazer só sobre arquétipos negativos. Então, são esses os 3 conselhos que eu quero deixar aqui para vocês. Aldair, foi uma verdadeira aula. Cada vez que você vem aqui, conseguimos enxergar com mais clareza como os arquétipos são um diferencial poderoso para qualquer empresa que deseja crescer. E para você que é Midas, que acompanhou o podcast até agora, que nos acompanha sempre aqui, pense bem, talvez o que esteja faltando no seu negócio não seja mais esforço ou mais anúncios, mas sim um posicionamento de uma marca forte, capaz de atrair os clientes certos e aumentar o valor percebido da sua empresa. Se esse episódio abriu sua mente, compartilhe com outros empresários e empreendedores que também precisam dessa virada de chave. E, claro, continue ligado no Família Midas Podcast, porque sempre trazemos conteúdos que podem transformar o mundo dos seus negócios. Forte abraço e até o próximo episódio.